Muito boa tarde a todos. Comigo eu tenho um painel composto pela administração da UPAS, o irmão Rui Dias, tesoureiro da nossa União, o pastor António Carvalho, secretário, e também o pastor António Amorim, presidente da nossa União. Obviamente que isto tudo não seria possível se nós não tivéssemos pelo menos alguém na técnica. E também tenho que referir que nesta tarde temos connosco o Joel Calado, que nos está a ajudar tecnicamente. Antes de iniciarmos uma pequena tertúlia com os três administradores, permitam-me recordar-vos o tema escolhido para o próximo ano de atividades. Iremos trabalhar, iremos desenvolver ideias, iremos desenvolver conceitos, realizar ações, tendo por tema discípulos da esperança. E não disse discípulos de esperança, estou a dizer discípulos da esperança. E hoje, na Novo Tempo e também em algumas igrejas, o pastor Amorim teve o cuidado de apresentar esta dinâmica, e todos aqueles que, porventura, não assistiram a esta mensagem, seria bom que a pudessem assistir. Ela está disponível no YouTube da Novo Tempo, poderão passar por lá e poderão assim assistir àquilo que foi dito esta manhã e que está completamente relacionado com aquilo que vamos falar nesta tarde. A passagem que foi escolhida pelo pastor Amorim foi 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, onde nos mostra que Jesus é a nossa esperança. A esperança para a vida eterna, para o desafio que nós temos no tempo presente, mas também o desafio que nós temos para o tempo futuro. Os discípulos de Jesus Cristo, eu diria os crentes adventistas que fazem parte do discipulado, são sem dúvida discípulos desta esperança. A esperança que o mundo precisa. E devemos escrever esperança com letra maiúscula, pois a pessoa de Jesus Cristo, com a sua mensagem, com o seu pensamento, com a sua ação, é sem dúvida esta esperança que todos nós precisamos. Jesus é a esperança que o mundo necessita e nós somos os discípulos da esperança. Este será o mote da UPAS para o ano de 2021. E vou começar exatamente por perguntar ao pastor António Amorim qual é a estrutura do plano de ação da UPAS para o próximo ano. Boa tarde, eu quero dar um abraço fraterno e acolhedor a todos os ministros de culto, aos oficiais das igrejas, aos meus colegas que estão aqui neste painel e àqueles que nos estão a dar o apoio técnico necessário. O plano de ação da UPAS para o ano 2021, ele insere-se no plano estratégico Discípulo 3D, que tem como objetivo levar cada membro da igreja a ser um discípulo com uma relação forte com Deus, com uma relação verdadeiramente cristã com o seu próximo e envolvido na missão de fazer outros discípulos para Jesus Cristo. E o plano de ação no próximo ano, ele está expresso em 4 níveis. Ação individual, depois o indivíduo que se liga a outros indivíduos e forma um pequeno grupo, pode ser o grupo familiar ou um pequeno grupo de igreja, os pequenos grupos juntos que formam a igreja local, e depois a ação da igreja local na sua comunidade. Desta maneira, nós queremos tocar todos os aspectos que estão relacionados com a vivência pessoal e também a vivência eclesiástica coletiva do discípulo, do membro da igreja como discípulo que faz outros discípulos. Usando esses 4 níveis da ação individual, dos pequenos grupos, da igreja local e da ação na comunidade onde nós nos estamos a inserir, qual é o foco a nível individual do próprio membro de igreja? Nós acreditamos que o reavivamento da verdadeira piedade, ou seja, o reavivamento de uma relação autêntica, profunda, genuína com Deus, que se vai exprimir depois nos relacionamentos e também na propagação da mensagem através do testemunho pessoal, é a mais urgente e a maior necessidade da igreja. Então, a nível individual, queremos focar nessa busca de reavivamento. Reavivamento no relacionamento com Deus, através dos hábitos de oração, estudo da palavra revelada, um reavivamento nos relacionamentos para que eles reflitam a ética de Cristo, a moralidade e a vontade de Cristo, e também o reavivamento no que diz respeito ao envolvimento na missão, ao testemunho e ao serviço em nome e para Jesus Cristo. Vou introduzir agora o pastor António Carvalho. Boa tarde, pastor Carvalho. Vou-lhe perguntar qual é o foco a nível individual no que diz respeito ao desenvolvimento das aptidões.
Antes de mais, muito boa tarde a todos os que estão a participar nesta reunião de oficiais. Ora bem, o foco que nós queremos dar a nível individual começa pela questão dos dons espirituais. Na verdade, Deus, através do seu Santo Espírito, concede a todos os seus discípulos dons espirituais. E é importante, em primeiro lugar, que eles sejam descobertos, que se tome consciência de quais são os dons espirituais que cada membro, que cada crente tem, e, por outro lado, depois de os descobrir, que os possa aplicar, portanto, no ministério pessoal, que os possa aplicar na missão, para se desenvolver também como discípulo e para participar também na partilha da mensagem de Deus. Por outro lado, temos também a participação em seminários, em ações de formação, que podem assumir diversas formas. Temos o ID, por exemplo, que é organizado pelo Departamento de Evangelismo e Ministérios Pessoais. Temos também o SAL, Seminário Adventista para Leigos, e depois temos as formações que são promovidas pelas igrejas locais e que também elas servem para capacitar os membros para que, usando os seus dons espirituais, possam, portanto, tomar parte, digamos assim, no cumprimento da missão, levando a mensagem do Evangelho àqueles que nos rodeiam, sejam familiares, amigos, colegas, vizinhos, enfim, as mais variadas pessoas que estão à nossa volta. Vou voltar-se ao painel agora para o irmão Rui Dias. Já falámos aqui do foco individual, mas, irmão Rui Dias, o que é que nós poderemos dizer sobre o reavivamento pessoal no que diz respeito à missão? Também estendo as boas-vindas e as saudações cristãs a todos que estão-nos a ouvir. E obrigado, Jorge, pela pergunta que tu colocas. Claro que para efeito contagiante do reavivamento relativamente à missão é o testemunho. Se nós fizermos um reavivamento, mas se não tivermos testemunho, penso que de nada servirá. Será uma coisa egoísta, uma coisa que não é ligada à natureza de Cristo, de Deus. Tudo aquilo que Deus faz é para servir. Então nós também, quando temos um reavivamento pessoal, como o pastor Amorim apresentou há bocadinho, naturalmente nós vamos ter que dar testemunho. E temos que, através da nossa ação, fomentar ou fazer surgir as necessidades que as pessoas têm, para que elas também descubram aquele que nos dá esperança, aquilo que é a esperança, inclusive, que é Jesus. Depois também há uma forma muito gratificante que aqueles que já têm experimentado poderão testemunhar, que é ajudar os outros, ajudar aqueles que estão na sociedade com mais dificuldades, através de ações sociais. Por exemplo, nós temos uma organização, que é a ADRA, que nos possibilita fazer essa ação social de uma forma desinteressada, sem querermos ter qualquer contrapartida. É uma ação completamente isenta de objetivo de retorno, e nós podemos dar aquilo que nós recebemos de Cristo, que é o testemunho, sem sombra de dúvidas. É uma coisa natural que tem que ser. Já falámos aqui do foco individual, já vimos também qual deve ser o reavivamento pessoal quanto à missão. Pastor Amorim, passando agora para o nível interpessoal, quais são os focos estratégicos do plano de ação para 2021 com o mote Discípulos da Esperança? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus como seres comunicativos, seres que se relacionam com outros. Apesar das circunstâncias em que vivemos, marcada pelo distanciamento, por outras medidas que nos impedem, por exemplo, de nos saudarmos com um toque físico, nós somos seres sociais. E temos esta responsabilidade da parte de Deus de relacionarmos com outros. E quando falamos de relacionamento, estamos a pensar, em primeiro lugar, nos pequenos grupos naturais, familiares, tanto por parte daquelas famílias compostas por um casal com filhos, ou mesmo quando, por alguma razão, apenas podemos falar de um dos progenitores e os seus filhos, ou até mesmo em famílias sem filhos, relacionamentos familiares, fraternos, ou entre filhos e pais e filhos.
E mais do que nunca é importante nós pensarmos no círculo familiar como um pequeno grupo que tem como objetivo levar a família que se reúne na mesma casa para encontrar Deus, para comunicar com Deus, para descobrir a palavra de Deus e desenvolver um relacionamento mais forte com Deus. No próximo ano, vamos dar muita ênfase ao culto familiar e aos pequenos grupos familiares. Também, e muitas vezes, os discípulos, os membros da igreja, eles vivem sós ou não estão junto aos seus familiares, mas podem juntar-se a outros membros da igreja, a outros discípulos, num pequeno grupo. O pequeno grupo, como sistema de funcionamento da igreja, é fundamental para nós, como discípulos de Cristo, juntos, em comunidade, num pequeno grupo, partilharmos as nossas experiências de relacionamento com Deus, orarmos uns pelos outros, encorajarmos-nos mutuamente para que em Cristo encontremos esta esperança, esta força, esta inspiração para enfrentar os desafios da vida e também convidarmos outros amigos para se juntarem a nós. Nos tempos em que vivemos, nem todos podem com regularidade deslocar-se às igrejas, porque há igrejas que com o distanciamento que é obrigatório não têm capacidade para receber todos os seus membros da igreja e apesar destes cuidados que devemos ter em termos de saúde, os pequenos grupos continuam a ser um instrumento forte e eficaz para nos reunirmos com alguém, um pequeno grupo de crentes com talvez um ou outro amigo para juntos buscarem a Deus. E por isso, no próximo ano, nós vamos dar muita ênfase a esta noção de pequeno grupo. Dependendo do tipo de pequeno grupo, e aqui pode ser também um pequeno grupo de jovens, pode ser um pequeno grupo de pais com crianças, por exemplo, um pequeno grupo por interesses, não importa, com criatividade, mas ligarmos a outros crentes em pequenos grupos para também, fora da igreja, podermos nos encontrar e fortalecer a nossa relação com Deus, com o próximo e com a missão. Ora, aqui está o primeiro instrumento que nós ouvimos falar claramente de ação, de empenho no plano do próximo ano, dos discípulos da esperança, os pequenos grupos que podem ser familiares, podem ser de amigos, para estudo da oração, da partilha, enfim, da missão. Pastor Carvalho, então, perante isto, quais são os aspectos da missão que podem ser, de alguma forma, integrados nos pequenos grupos? Bom, antes, o que é que se pretende com a missão? Com a missão pretende-se alcançar o ser humano, levando-lhe uma mensagem que seja suficientemente cativante para que ele a escute, para que ele se interesse por ela e, finalmente, para que ele tome uma decisão que terá implicações na sua vida, desde logo, e depois também a possibilidade de uma vida que se pode estender pela eternidade. Ora, em que é que o pequeno grupo nos pode ajudar nisto? O pequeno grupo tem realmente um potencial tremendo. Antes de mais, pelo facto que muitas vezes até não se refere, mas que eu acho que é importante, de que o pequeno grupo, de alguma forma, responde aos interesses e às necessidades das pessoas nas 4 dimensões que constituem o ser humano. Antes de mais, a dimensão física. Talvez até nem seja ela mais relevante no contexto de um pequeno grupo normal. Mas, na verdade, o pequeno grupo, se tiver atividades lúdicas que impliquem exercício, por exemplo, jogos ao ar livre, por exemplo, se tiver passeios, o pequeno grupo pode ser uma maneira de levar as pessoas a fazer exercício físico, portanto, indo ao encontro da necessidade de desenvolvimento do aspecto ou da dimensão física do ser humano. Por outro lado, a nível mental, o pequeno grupo tem a capacidade de levar as pessoas a exercitarem a sua mente e fazê-lo no coletivo, em conjunto, através de várias atividades que podem ter lugar no seio do pequeno grupo e que vão estimular, que vão desenvolver as capacidades mentais do ser humano. O pastor Presidente também já referiu há instantes a dimensão social que o pequeno grupo pode ter. No convívio, a amizade, o companheirismo, o estudo em conjunto, tudo isto promove de alguma forma e desenvolve as aptidões sociais e alimenta-as.
Finalmente, a mais importante, a questão espiritual. Se no pequeno grupo nós tivermos momentos de oração, tivermos momentos de louvor, do estudo da palavra de Deus, claro que o pequeno grupo se torna um instrumento extremamente importante no desenvolvimento da dimensão espiritual que o ser humano tem. E aqui é também a possibilidade da partilha, a possibilidade da formação, da aprendizagem e da integração, que também vai tocar um bocadinho no campo do social, a integração de novos membros, por exemplo, no seio da Igreja, ou até de membros que estejam afastados, que estejam ausentes, enfim. A minha própria experiência passou por isso. Eu conheci a mensagem através de um grupo, não era assim tão pequenino, é verdade, era um grupo que às vezes tinha mais de 20 jovens, mas era um grupo onde nós convivíamos, onde se debatiam os mais diversos assuntos, mas onde se louvava o Senhor, onde havia oração também, onde havia reflexão acerca de questões espirituais. E foi assim que, a pouco e pouco, eu e outros colegas da altura, amigos da altura, e que depois vieram a ser meus colegas, acabaram por se integrar na Igreja. Portanto, o pequeno grupo tem realmente, no desempenho da missão, um papel fundamental para levar o ser humano a integrar-se num grupo maior, que é a congregação de crentes, mas, por outro lado, também para ajudar o ser humano a crescer no conhecimento e na experiência espiritual. E isso, claro, como sabemos, é fundamental para que o ser humano possa realmente tirar proveito dessa mensagem que, através da missão, chega até ele. No caso, até mim e outros mais que vivemos a mesma experiência. Para todos aqueles que estão a assistir a este programa especial através do YouTube da Igreja Adventista, ou para aqueles que porventura se estão a juntar a nós, saiba que estamos a tratar do Plano de Ação para 2021, onde o mote é claramente Discípulos da Esperança. E já encontramos aqui um instrumento de grande valor para trabalharmos no próximo ano. Estamos a falar dos pequenos grupos. Já vimos como é que nós podemos formar um pequeno grupo a partir da nossa família, dos nossos amigos. Já vimos também quais são os aspectos da missão que podem ser integrados neste grupo. E voltando agora para o irmão Rui Dias, e desde já digo que é muito bom ver o irmão Rui Dias connosco, não a falar da tesouraria, porque é o tesoureiro da União, mas a falar de coisas que dizem respeito à missão global também, sem ser propriamente em relação à missão da tesouraria. Irmão Rui Dias, vamos passar agora para o nível da igreja local. Quais são os focos estratégicos que nós podemos implementar no próximo ano? Bom, em primeiro lugar, não é só finanças que gera a vida, claro, e também da igreja. Há muito mais para além das finanças que a igreja local tem que atender. E dentro desta questão que tu colocaste, há uma questão muito interessante, que é como é que os nossos cultos e os nossos serviços religiosos podem abranger todas as faixas etárias. As crianças, os adultos, os mais ativos da sociedade, e também aqueles que, devido à sua idade, já não têm aquela intervenção tão dinâmica na igreja e são mais recatados. Como é que um serviço religioso consegue, nele próprio, abarcar toda esta panóplia de diferenças etárias que constitui a igreja local? Portanto, tem que haver serviços que atendam a estas diferenças de idades das crianças, por exemplo, as histórias, envolvimento da própria criança no próprio serviço. E também há uma situação que eu tenho, infelizmente, dedicado alguma atenção e que tem sido muito complicado, mesmo antes de eu estar na administração da União, que é os serviços religiosos durante a semana. Aquilo que nós intitulamos como as reuniões de oração. Chegava uma altura em que estavam só 3, 4, 5 membros de igreja e possivelmente num salão que conseguia abarcar cerca de 80, 100, 150 pessoas. Estavam ali num canto, 5, 6 pessoas. Aquilo que eu estou a encontrar nesta altura de dificuldades de relacionamentos, de estarmos juntos, é que a frequência de que os membros da igreja estão a ter na igreja local, embora seja pelas tecnologias, claro, é evidente, tem uma envolvência quase total da igreja.
há reuniões de oração que têm cerca de 80, 90 pessoas. Num universo, por exemplo, uma igreja que tenha à volta de 150 pessoas. Portanto, este é um desafio muito grande que as igrejas locais têm que ter, tornar as reuniões de oração revitalizadas com poder, com intervenções a nível da oração, a nível dos temas que são tratados, tornar os serviços religiosos abrangentes nas suas faixas etárias de quem pertence à igreja. E depois também há uma questão para o próximo ano que será muito relevante. E depois do Covid, como é que vai ser? Quando nós pudermos finalmente, presencialmente, estarmos como, se calhar diferentemente, mas um pouco como antigamente. E aqui a vida da igreja tem que ser emotiva, tem que haver interesse, tem que haver aquele relacionamento fraterno que havia antigamente. Apesar de, compreendemos, este ano de 2020 foi um ano extremamente atípico e que favoreceu o afastamento, o isolamento. Agora, as igrejas vão ter que criar uma forma de acolhimento das pessoas que vão entrar, das pessoas, e não é só pessoas novas, mesmo os membros da igreja, aqueles que sentiram tantos meses afastados do convívio da igreja. Portanto, as pessoas, o membro que estiver a frequentar a igreja tem que ter interesse por aquele que se senta ao lado, por aquele que entra na igreja, se calhar pela primeira vez, ou então aquele que já não ia à igreja há não sei quantos meses ou anos, para que as igrejas sejam acolhedoras, atrativas, simpáticas, que exerçam o ministério do acolhimento, que é tão importante para nós e para o ser humano, porque Deus criou-nos seres sociais, não seres isolados. Portanto, estes vão ser alguns dos desafios que a igreja local irá ter relativamente ao próximo ano e que no nosso plano estratégico nós queremos que seja uma realidade em cada uma das nossas igrejas. Sem dúvida, sem dúvida. Nós neste momento, nesta programação especial que estamos a fazer neste sábado à tarde, estamos com mais de 400 ligações ao nosso YouTube. Isto só mostra bem que o povo adventista em Portugal está ansioso por voltar à igreja, ansioso por voltar àquele ambiente que é tão familiar e tão próximo de todos nós. E por isso mesmo nós queremos que a Covid se vá embora rapidamente, mas temos que aguentar enquanto ela estiver por cá. Então, Pastor Carvalho, isto para que as igrejas não parem, o que é que nós podemos dizer a respeito das formações a nível das igrejas locais? Como é que estamos a programar isso para o próximo ano? Bom, antes de mais, a situação que nós vivemos é realmente uma situação desafiante a muitos níveis. Se por um lado somos chamados a estarmos confinados por uma questão de segurança em relação a este vírus que anda aí à solta e que nos tem trazido tantas preocupações e tantos desafios. Por outro lado, é verdade também que somos chamados por Deus a congregar-nos e a tentarmos manter a nossa vivência espiritual e congregacional o mais possível dentro da normalidade. Claro que essa normalidade implica também o termos ações de formação, porque isso faz parte da própria vida da igreja, faz parte também, lá está, da nossa preparação para podermos fazer a nossa parte na missão que o Senhor nos confiou. Em termos das igrejas locais, uma das coisas que as igrejas podem fazer é aproveitar a excelente oportunidade que temos desde 2019 de ter um programa que está vocacionado para a formação dos membros. É um programa que oferece vários cursos em vários âmbitos diferentes para tentar responder às várias necessidades que a igreja tem e, ao mesmo tempo, prepara, portanto, os membros que se inscrevem e que podem participar nesses cursos para que eles, nas igrejas locais, possam desenvolver um ministério que seja útil à própria igreja local e, por outro lado, também que os possa orientar no seu próprio ministério pessoal. Nós, no próximo ano, já aproveito para poder falar um pouco disso, no próximo ano, no programa SAL, nós vamos oferecer 5 cursos. Vamos oferecer, antes de mais, um curso que é inovador, foi criado em Portugal, portanto, foi um contributo da Igreja Nacional para
o currículo do programa SAL a nível mundial, que é o curso de intervenção social. É um curso que visa precisamente ajudar os membros a estarem devidamente preparados, equipados, para poderem intervir na sociedade, levando respostas, soluções aos graves desafios, às carências, muitas vezes muito grandes, que na sociedade se apresenta. E a pandemia veio agravar esta situação de uma forma que todos nós temos podido presenciar através, nomeadamente, das notícias dos meios de comunicação oficial. Vamos também oferecer um outro curso, que na verdade já oferecemos em 2019, que é o curso de pregadores leigos. Queremos que é um curso que vai ao encontro de uma necessidade, que é ajudar os nossos membros que são chamados a dirigir a palavra, seja em reuniões de oração, seja nos sábados, no culto, para que eles possam estar melhor preparados para apresentarem a mensagem do Senhor através das pregações e das meditações. Um segundo curso que é inovador, que foi criado em Portugal para ajudar os membros da igreja que exercem funções de secretariado a poderem fazê-lo mais integrados na missão da igreja e ao mesmo tempo para elevar o nível de desempenho do secretariado das igrejas locais, que é o curso de secretariado e missão. Teremos também um outro curso que vamos abrir. Este não foi criado em Portugal, mas vai ser a primeira vez que o vamos portanto, abrir aqui em Portugal, que é o curso de casamento e família. Um curso, portanto, destinado, sobretudo, aos departamentais de família, para que eles também possam estar melhor apetrechados para poderem exercer a sua função da melhor forma possível, trazendo, através do seu contributo, uma bênção à Igreja, num tempo em que as famílias são tão atacadas pelos mais diversos fatores, pelas mais diversas razões. Depois temos também um outro curso, também vamos abrir pela primeira vez em Portugal, que é o curso de liderança eclesiástica. É um curso que se destina àqueles que têm que desenvolver uma ação de liderança nas igrejas locais e, portanto, está particularmente desenhado para eles. Portanto, fica aqui desde já o apelo para todas as igrejas que eventualmente ainda não tenham inscrito ou que desejem inscrever ainda mais alguns membros nestes cursos, que o façam o mais rapidamente possível. As inscrições na segunda fase decorrerão só até ao dia 12 de dezembro e o tempo passa rápido, como todos nós sabemos. Portanto, é a oportunidade aqui de se poderem preparar para apresentarem mais inscrições para um destes 5 cursos. Portanto, uma pessoa para cada curso, obviamente. Depois temos também os cursos que são feitos a nível das próprias igrejas locais, às vezes têm programas de formação. Eu estou a lembrar, por exemplo, de uma igreja que no Norte desenvolveu há algum tempo atrás um curso de discipulado. Portanto, às vezes as igrejas desenvolvem cursos também em termos locais, ações de formação em termos locais, por exemplo, também para dar estudos bíblicos, etc. Portanto, reforço aqui a ideia também do programa ID, que será apresentado. Também é uma oportunidade para poderem rever algumas matérias que eventualmente já conheçam, ou até para aprenderem acerca de técnicas, de métodos que sejam importantes para a partilha da palavra de Deus. Depois temos também, e aqui em termos locais é fundamental esta ação, esta ação convém que seja mesmo feita em termos da igreja local, que é a descoberta ou a orientação sobre os dons espirituais. Nós dificilmente podemos fazer isso a nível nacional, mas a nível local pode ser feito e deve ser feito. Fica aqui, portanto, o apelo para que se faça. E, claro, depois temos também o acompanhamento dos novos membros através do kit de discipulado, um kit que foi preparado e disponibilizado expressamente para ser dado acompanhamento aos crentes que se batizam, conhecem Jesus e se entregam a Jesus, portanto, para darem os primeiros passos na igreja, mas para darem passos que sejam sólidos, que os preparem efetivamente para os desafios do presente e do futuro. Claro que as formações que são dadas, muitas vezes são dadas sobre base de plataformas digitais, portanto, de videoconferência, como o caso do Zoom e outras. E é claro que aqui as igrejas terão que ver qual é a melhor possibilidade para poderem fornecer estas formações. O que é importante, por um lado, é que o façam, e por outro lado, que o façam da forma que seja mais próxima das pessoas e mais eficaz possível, para que realmente a missão possa prosseguir, porque é para isso
que a Igreja existe, e foi para isso também que Deus nos chamou, para integrarmos a sua Igreja, o seu povo. Ora, muito bem, nós vemos que, no fundo, a Covid-19 veio complicar a vida normal das igrejas, veio complicar muitas vezes os planos de ação, mas nós temos aqui um plano de ação para 2021 muito importante, com o mote Discípulos da Esperança. Já vimos então um primeiro instrumento de trabalho, que são os pequenos grupos. Vemos agora um segundo instrumento de trabalho que pode ser muito útil a nível individual e também coletivo, que são as formações. Temos o SAL, temos também esta formação local sobre os dons espirituais e também o acompanhamento de todos aqueles que se entregam a Jesus. Pastor Amorim, pergunto-lhe agora quais são os principais focos de missão a nível local. Nós estamos a atravessar um período desafiante e também interessante. Quando nós falamos de planos para o próximo ano, nós não sabemos, não temos a agenda do vírus que provoca a Covid-19 e dessa forma avançamos pela fé com uma grande determinação de ser eficazes na missão. A missão não pode parar. O tempo é curto, nós acreditamos, pela forma como nós escutamos as notícias e estudamos as profecias, acreditamos que o tempo da graça para o arrependimento está a chegar ao fim e precisamos de ser eficazes na missão que Jesus nos deu, de preparar um povo para se encontrar com Jesus. E por essa razão, o grande desafio agora, a nível local, a nível das igrejas locais, é ter um plano de ação que seja adaptado às circunstâncias. Acreditamos que durante o próximo ano, esta questão da pandemia começará, esperamos nós e oramos por isso, começará a ficar resolvido e que talvez a partir do segundo semestre se possa voltar às igrejas já sem tantas restrições como aquelas que vivemos neste momento. No entanto, é uma esperança que nós temos, nada é garantido. E as igrejas a nível local, elas precisarão de ter um plano evangelístico que seja adaptado às circunstâncias, àquelas que estamos a viver agora, depois ou pós-Covid, e que seja também eficaz. E é fundamental que todos os departamentos estejam ativos. O facto de nós estarmos a viver este contexto com tantos constrangimentos não é razão, por exemplo, para os departamentos a nível local estarem parados. E é necessário, é importante que cada igreja, então, tenha um plano evangelístico global, adaptado, eficaz e que possa congregar todos os departamentos e serviços da igreja a nível local. Também, no próximo ano, será lançado uma iniciativa a que se deu o nome Discípulo Mais Um. O Departamento dos Ministérios Pessoais irá apresentar aos responsáveis dos Ministérios Pessoais das igrejas este plano para o próximo ano, que tem como objetivo dar formação e dar materiais para que os membros da igreja, individualmente, possam estar envolvidos no discipulado, no que diz respeito a conduzir alguém a Jesus para que essa pessoa se torne um novo discípulo de Jesus Cristo. Relembro esta ordem de missão que Jesus nos deu de ir ao encontro dos outros, ter estratégias para nos aproximarmos das outras pessoas, vivendo o método de Cristo, ou seja, descobrindo as necessidades para poder ajudar as pessoas nas suas carências, mas sempre com o objetivo de conduzir à solução final, que está em Cristo como a esperança, a personificação da esperança. Aqui está um plano importante, uma iniciativa importante de discipulado e de ação da igreja a nível local. Neste momento, nós sentimos grande preocupação, porque temos consciência que a maior parte das igrejas têm um programa mais limitado para as crianças, porque não se consegue ter salas suficientes, com espaço suficiente para, durante esta fase em que estamos a viver, continuarmos com as atividades de sábado de manhã que são destinadas às crianças, através da escola sabatina. Isto faz com que alguns pais permaneçam mais em casa.
Por outro lado, também, nós vemos aqui nesta situação a importância de se viver a espiritualidade a nível familiar, e voltamos de novo à importância dos pequenos grupos familiares, do culto familiar, do plano dos Ministérios da Criança para pais e crianças, o plano chamado Kids in Discipleship. O grande desafio é manter esses pequenos grupos a funcionar, aqueles que já fizeram formação este ano e no ano passado, os que vão ser formados no próximo ano. É um instrumento importante para dar apoio às famílias, principalmente às famílias com crianças. Também olhamos para a situação que diz respeito aos nossos adolescentes, os desbravadores, que não se podem reunir com a regularidade e da forma como se reuniam antes, e alguns sentem-se mais desencorajados, alguns não têm tanta vontade de virem à igreja. As pessoas que pertencem a um grupo de risco, algumas têm receio de voltar à igreja, porque têm consciência das suas vulnerabilidades e também dos riscos que correm, e as igrejas precisam de estar atentas a essas necessidades, a essa realidade, e ter uma resposta que seja eficaz para cada um destes grupos, não apenas grupos etários, mas acima de tudo grupos de necessidades. E é fundamental que cada igreja a nível local rapidamente esteja a dar a resposta conveniente para estes grupos que formam a sua igreja a nível local. Estes tempos que vivemos, eles podem tornar-se, e acreditamos que com a ajuda de Deus já está a acontecer, eles podem tornar-se numa oportunidade para renovar o que é importante. Desde o aspecto individual, passando para o aspecto familiar e para a própria igreja. Pensamos no que é mais importante, na gestão do tempo, na forma como escolhemos as programações da igreja, na gestão financeira também, a forma como gerimos os fundos que o Senhor coloca à nossa disposição e, acima de tudo, na razão de ser da igreja, a missão da igreja. E podemos ter aqui uma oportunidade para esse reavivamento que nós falámos no início, para que os nossos olhos se abram, para nós compreendermos o que é necessário, segundo a vontade de Deus, e o que é que o Senhor deseja para cada um de nós individualmente, como pequenos grupos, como igreja, no que diz respeito à nossa vivência da fé e ao nosso testemunho cristão. Todos os departamentos da UPASD, a nível, portanto, da União, eles estão juntos, estão unidos na partilha deste modelo que nós estamos a apresentar. Na realidade, o que estamos a fazer aqui é para apresentar para todos os oficiais uma visão comum, uma perspectiva do todo, para que possamos compreender o que é que estamos a propor para a Igreja, para que ela possa ser, então, mais forte, mais unida e estar mais envolvida com maior eficácia na missão que Jesus deu. Por essa razão, para mim é sempre uma grande emoção quando me dirijo aos oficiais da igreja, porque tenho a consciência que a ação dos oficiais da igreja, debaixo da coordenação dos ministros de culto, com os respectivos conselhos das igrejas, a ação dos oficiais de igreja é fundamental para atingirmos os objetivos gerais de missão que o Senhor tem para o nosso campo, para Portugal continental e insular. Ora, muito bem, fazendo aqui rapidamente uma revisão ou um resumo daquilo que foram os pontos gerais deste Plano de Ação para 2021, já sabe que no próximo ano seremos discípulos da esperança, iremos trabalhar em pequenos grupos, iremos ter a possibilidade de formação e as igrejas devem ter um plano evangelístico que possa ser adaptado, possa ser eficaz no contexto em que vivemos e, claro está, é necessário congregar aí todas as áreas de ação da igreja. Nós ainda temos aqui alguns minutos e eu gostaria de fazer agora uma pergunta direcionada aos três. É uma pergunta para os três. Portanto, eu vou pedir talvez ao pastor Carvalho que inicie, depois o irmão Rui que dê uma resposta intermédia e depois o pastor Amorim fechará então este bloco com esta pergunta. E a pergunta é muito simples. Que papel poderá ter a Igreja na sociedade?
Pastor Carvalho. Bom, a Igreja é mesmo chamada a isso, a ter um papel na sociedade, não é? Um papel que seja relevante, que vá ao encontro das necessidades, dos interesses também da sociedade. Mas, para realçar apenas um, eu diria que nós deveríamos promover mais iniciativas que visassem a exposição da palavra de Deus, para que dar às pessoas não apenas a oportunidade, mas também suscitar o interesse pela palavra de Deus. Agora cabe-me a mim, não é, Jorge? Sim, penso que o pastor Carvalho já terminou. É o Rui. Pois é. Eu penso que a Igreja Adventista tem muito que oferecer à sociedade. E não é só oferecer, é uma obrigação que penso que cada um de nós tem, como membro da Igreja Adventista, como discípulo da esperança, que é Jesus. Tal como Jesus também teve muito que oferecer, nós também o temos. Por exemplo, eu só vou focar as formações que a Igreja pode dar à sociedade. Temos a gestão do stress, por exemplo, que é uma forma... Quem hoje em dia não tem stress, e há muitas pessoas que nós conhecemos, por exemplo, na sociedade, em que elas têm dificuldade em gerir este elemento que é muitas vezes nocivo à nossa saúde. Também, por exemplo, o desenvolvimento pessoal, também temos essas obrigações. A gestão doméstica, para puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, como há bocado tu mencionaste, não é? Que é para não ficar a zero nessa matéria. Mas depois também temos uma vida saudável. Quantos amigos nossos têm necessidade de fazer mudanças do estilo de vida? Até mesmo nós. Portanto, são várias as formações que nós, como discípulos da esperança, temos a obrigação de dar à sociedade onde nós estamos envolvidos. Para Amorim, qual poderá ser o papel da Igreja na nossa sociedade portuguesa? A Igreja deve ser um centro de influência, só a Igreja, mas todas as instituições adventistas, elas devem ser um verdadeiro centro de influência na comunidade onde estão inseridas. Quando nós falamos de centro de influência aplicado à vida das igrejas, podemos falar de uma forma mais administrativa, ou seja, as igrejas a nível local podem desempenhar um papel importante, elaborando um projeto específico numa área concreta de ação da igreja dentro da comunidade. Isto em termos formais. Mas fora da formalidade administrativa do que chamamos centro de influência, a igreja deve ter uma ação que influencie a comunidade local. Não podemos continuar fechados sobre nós mesmos, fazendo um plano de ação a nível local que tenha como foco os próprios membros da igreja. Essa é apenas uma componente, mas não é a principal razão de ser da igreja. É importante que os membros possam estabelecer planos de ação para que eles estejam unidos, mais unidos ainda, uns aos outros, através da comunhão fraterna, que é o resultado da comunhão individual com Deus, mas, acima de tudo, o foco do plano de ação da igreja a nível local deve ser a ação da igreja na sociedade. A igreja como um centro de influência na sociedade. Muito bem, nós estamos muito gratos a Deus por este privilégio de podermos de alguma maneira estar aqui nesta tertúlia, ideias para o próximo ano, para podermos perspectivar como é que poderá ser o trabalho das nossas igrejas. Nós estamos mesmo a terminar e dou graças a Deus porque temos mais de 500, digamos, ligações no nosso YouTube, o que significa que a igreja está empenhada, está interessada em saber qual é o plano de ação para o próximo ano. Temos ainda cerca de 15 minutos, mas vou dar 10 minutos ao pastor Amorim para terminar, mostrando-nos, por meio de uma mensagem final, o que é que você quer dizer, o que é que o pastor Amorim quer dizer aos oficiais da igreja. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a todos os oficiais de igreja que podem descarregar
o e-book que foi preparado pela administração, com os diretores das regiões eclesiásticas, com os responsáveis dos departamentos e dos serviços a nível da UPAS, a nível da União Portuguesa de Adventistas do Sétimo Dia. Esse e-book é gratuito e convido-vos, aqueles que ainda não fizeram, sobretudo aos oficiais de igreja, mas também aos membros da igreja, convido-vos a procurarem no portal da UPAS, ou então, creio que o link vai ser apresentado, ou pode ser apresentado, para que possam assim adquirir este e-book, que é um guia de funcionamento da igreja na condição em que vivemos atualmente, ou seja, no contexto de pandemia. E através deste guia, cada departamento pode saber o que poderá fazer para ser efetivo na sua missão, na parte da missão que compete a esse respectivo departamento. Também eu quero encorajar-vos a todos, em primeiro lugar, agradecer do fundo do meu coração pelo vosso esforço, a vossa dedicação. É verdade que estes tempos não têm sido fáceis, além de todos os desafios pessoais e familiares que nós temos, das nossas rotinas domésticas que foram alteradas, com tudo o que isso representa. E estou aqui a pensar como é complicado agora para as famílias que têm crianças a estudar, a organizar as rotinas familiares, estando sempre sujeito à interrupção das aulas por ameaça de Covid e muitas vezes reorganizar essas rotinas para que os filhos possam assistir desde casa ao ensino à distância, ameaça de perda de emprego, de trabalho, ou redução dos rendimentos. Realmente são desafios enormes que temos pela frente. Pois, a nível eclesiástico também, há muitas pressões que são naturais às circunstâncias em que vivemos. Nós não queremos que haja nenhum foco de transmissão nas nossas igrejas. Damos graças a Deus porque isso ainda não aconteceu. Os casos que temos tido, eles têm sido devidamente controlados, de maneira a que não haja uma propagação dentro e no contexto da igreja. Nós damos graças a Deus, mas também agradecemos ao esforço de todos os responsáveis e oficiais de igreja. E é necessário termos paciência, é necessário nós reavivarmos profundamente este amor fraterno, porque pensamos em primeiro lugar naquelas pessoas mais vulneráveis, talvez uma pessoa mais jovem, sem problema, ou ter a doença da Covid-19, poderá não haver influência ou consequências de maior, mas essa pessoa poderá infectar um pai, um avô, e essa pessoa que está numa situação mais vulnerável poderá ter consequências mais graves no que diz respeito às consequências desta doença. E também a responsabilidade cívica, quando neste momento nós vemos que os hospitais estão debaixo de pressão e já estão a atingir a saturação na capacidade de dar resposta, não apenas aos doentes da Covid-19, mas também a outro tipo de doentes. É claro, como igreja e como crentes a nível individual, nós queremos dar um contributo para melhorar a situação, não para piorar. E por isso eu apelo a este espírito de tolerância, mas sempre baseado no amor cristão, sempre motivados pela ação de Cristo em nós. E não esquecer a missão que Jesus nos deu. Este é o aspecto fundamental. Não podemos distrair-nos nem com debates que são importantes, mas se eles nos afastam da missão, não é essa a vontade de Deus. E agora que nos preparamos para programar a ação de cada igreja para o próximo ano, através do plano de ação, no espírito de oração, eu oro para que Deus possa conduzir-vos, oficiais de igreja, ministros de culto, e a todos nós, porque estamos todos juntos como povo de Deus, como igreja, que Deus nos dirija para correspondermos à sua vontade. Eu quero terminar com um texto da palavra de Deus, o Salmo capítulo 71, versículo 5, onde o salmista nos diz, falando com Deus nesta oração, referindo-se a Deus: pois tu és a minha esperança,
Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Aquelas pessoas mais idosas, os nossos queridos irmãos e irmãs, que têm mais receio neste momento de se exporem e que talvez sintam maior preocupação perante o risco, sabendo que a média no que diz respeito às taxas de mortalidade, elas situam-se grandemente acima dos 70, 75 anos. Eles poderão dizer, desde a minha mocidade, o Senhor tem sido a minha esperança, a minha força. E eu apoio-me nele. Eu encontro nele o refúgio, a confiança, a inspiração. Nada temerei, porque eu pertenço ao Senhor. Mas aqueles que são mais jovens, eles também poderão dizer, o Senhor é a minha esperança, Ele é a minha proteção, Ele é a minha confiança. Ele é a razão de ser deste discipulado que eu quero viver plenamente no meu relacionamento com Deus, com o próximo e envolvimento na missão. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Estamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance e que é a nossa responsabilidade para nos protegermos, para protegermos a nossa igreja. E agora vamos preparar os planos da ação das igrejas, porque Deus está entre nós, porque confiamos nas suas promessas, porque Ele é a esperança que nós já temos no nosso coração. E tendo a pessoa de Cristo, que através do Espírito Santo nos liga ao Pai, em nós, na nossa mente, no nosso coração, então nós estamos capacitados para partilhar a pessoa de Cristo com o seu pensamento, a sua vontade, a sua palavra, as suas ações. E esta é a maior necessidade da humanidade neste momento. Esta é a solução da crise existencial e da crise da humanidade. Que Deus vos abençoe grandemente, os capacite com o seu Espírito e a todos nós igualmente, que Deus nos dirija segundo a sua boa vontade. Eu quero agradecer de um modo muito particular à administração da UPASD pela forma corajosa com que tem procurado administrar a nação adventista no nosso país. Esperamos todos que o ano de 2021 seja um ano bem melhor do que foi o ano de 2020. Toca à nossa liberdade de expressão e podermos assim estar nas igrejas, mas é um ano onde nós queremos ver mais bênçãos de Deus serem derramadas pela sua igreja e ao mesmo tempo sermos nós portadores dessas mesmas bênçãos que devem ser espalhadas a todos aqueles que andam à procura de soluções, da verdade e da esperança. Agradeço também a todas as irmãs e irmãos que estiveram connosco neste período de tempo, porque de alguma forma foram muitos. Temos o grato privilégio de dizer que estivemos mais de 500 ligações, o que é ótimo, porque sentimos que a igreja está connosco. E quero também agradecer ao Joel Calado por nos ter dado também a ajuda nas questões técnicas. E para fecharmos, eu vou pedir ao pastor António Amorim que possa terminar com uma oração. Depois eu apenas vou dar algumas indicações a seguir à oração. Vamos inclinar as nossas cabeças para falarmos com Deus. Senhor nosso bom Deus, estamos de grata forma como tens demonstrado a tua misericórdia e o teu amor por cada um de nós individualmente, como teus filhos e filhas, e pela tua igreja como o corpo de Cristo, como família de Deus. Quero-te agradecer, Pai do céu, pela dedicação, pelo amor de todos estes oficiais de igreja que aceitaram, dentro destas circunstâncias adversas que vivemos, aceitaram o chamado vindo de ti para desempenharem funções na tua igreja. Em nome de Jesus, Pai do céu, que invoca o teu Espírito Santo, segundo a promessa de Cristo, para que derrames o teu Espírito sobre cada um destes homens, cada uma destas mulheres, capacitando-os para o serviço para o qual tu os chamaste. Que sintam uma grande alegria, incondicional, de terem aceitado o chamado de Deus para serem colaboradores de Cristo na sua obra de salvação. Que os protejas das doenças, que os protejas das dificuldades, quando elas surgirem, que lhes dês poder, sabedoria, ânimo,
para, acreditando nas tuas promessas, encontrarem soluções e ultrapassarem as dificuldades sem desanimar. E pedimos que possas cobrir a tua igreja com a tua graça, para que ela corresponda ao desígnio que tu tens para ela, para que ela possa ser uma igreja imaculada, sem ruga, pronta para te receber, porque é uma igreja que está nas tuas mãos e se deixa guiar por ti, e é uma igreja que é instrumento teu para conduzir homens e mulheres a Jesus Cristo, a salvação e a vida eterna. Abençoa grandemente todos os administradores da UBASD, os diretores de região, os responsáveis de departamento, de serviço, todos aqueles que estão ao teu serviço, sejam eles ministros do culto ou não, que tu nos abençoes como nação de Deus, como povo de Deus, como família de Deus. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém.